Muito bem, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Nós estamos aqui na Zona Norte de Porto Alegre, daqui a pouco vocês vão ver uma reportagem que fizemos também lá na João Valig 174, bairro Passo da Areia, e aqui nós estamos, Navegantes aqui, né, Sérgio? No bairro Navegantes, com o Dr. Sérgio Neto, que é nosso comentarista, o homem que conhece tudo da infraestrutura, ex-presidente do CETSERG por 2 vezes, deixou a presidência aí há 2 semanas, e agora se dedicando mais à empresa, mas também a tua preocupação continua sendo aquela, né, Sérgio, de um homem que vivencia o segmento de transporte de cargas e que está muito preocupado, porque, afinal de contas, o Brasil entrou numa situação assim muito delicada do ponto de vista político, e essas manifestações, essas promessas paredistas, quer dizer, está tumultuando a já conflagrada economia brasileira, que está crescendo para baixo, que está desempregando e que está trazendo muitas preocupações, sobretudo para o mundo empresarial. Silvio, é como dizem, né? Na verdade, é crescendo como rabo de cavalo, para baixo. O governo não tem sido competente nem nas negociações que tem realizado, né? Houve um movimento paredista do setor de transporte de cargas, não houve uma resposta objetiva do governo. Nos reunimos em Brasília já pela 2ª vez, o governo na primeira vez dizendo que na segunda traria soluções, que nós apresentássemos todas as condições, foram apresentadas todas as condições. O governo mais uma vez empurrou com a barriga. Dia 22 de abril haverá uma nova reunião, estaremos em Brasília e o setor já informou, né, principalmente os autônomos que lideraram essa paralisação, informou que se de 22 não tiver uma resposta objetiva, 23 para de novo. E nós sabemos, né, que o Brasil está realmente montado sobre o chamado rodoviarismo, ou seja, o Brasil viaja de caminhão. A economia se mobiliza, se movimenta pelo caminhão. O alimento chega à sua mesa. Não é só o alimento, todos os bens e serviços, praticamente todos eles viajam de caminhão. E quando o segmento resolve parar, ele para o Brasil. E mais uma parada será catastrófica. Já houve um prejuízo muito grande, né? Principalmente na região sul, que houve um movimento muito grande. E se houver uma paralisação, será irresponsabilidade do governo, né? Na pessoa do ministro secretário da presidente Miguel Rosseto, que é quem vem conduzindo essa negociação, mas, a meu ver, conduzindo muito mal. Ou seja, empurrando o problema com a barriga. E o setor não pode ser tratado dessa forma. Tem que ter um pouco mais de respeito. Aí você vê assim, né, o presidente Sérgio, o presidente do CETSERG, agora nosso comentarista também, sempre, como a presidente está mal assessorada. Quer dizer, ela tem fragilidades políticas, ela não tem uma estatura política para estar no cargo que ela está sustentando, no Congresso não tem mais aquela sustentabilidade política e os assessores dela também não dão conta do recado, porque a situação dela é muito delicada. E quem sofre com isso somos todos nós, é o país. O país sofre, Silvio, pelo desgoverno, né? Pela falta de capacidade, pela falta de planejamento. Eu te dou um exemplo muito claro que qualquer guri, né, que pensa razoavelmente bem teria uma solução. Ou seja, essas concessões que estão acontecendo ou privatizações dos aeroportos brasileiros, o governo teria que ter feito um planejamento adequado disso. E, na medida que fosse entregando para a concessão esses aeroportos maiores, que levassem alguns menores juntos, porque esses aeroportos menores não dão lucro, eles dão prejuízo. A Infraero vem com prejuízo. Sempre foi uma empresa superavitária. Ultimamente, 2013 deu prejuízo, 2014 deu prejuízo, 2015 vai dar prejuízo. Ficando com os aeroportos agora sem qualquer margem de lucro nas receitas, certamente haverá um problema muito grande. Ou seja, o governo não planejou, não dividiu essa fatia corretamente. Sérgio, dia 12 agora de abril, a segunda grande mobilização da sociedade brasileira. O que tu espera dela? Olha, eu espero que ela tome mais corpo, né, Silvio? Eu acho que nós tivemos uma movimentação recente, já houve uma adesão de grande parte dos brasileiros, não só os que não votaram na Dilma, né, mas também alguns que votaram e estão arrependidos. Mas, na verdade, o Brasil precisa acordar, e é um momento oportuno para se acordar. Não podemos ser aí meros espectadores dessa economia, desse desgoverno, da inflação, da falta de crescimento. Eu acho que nós precisamos ser protagonistas e fazer com que o governo enxergue a sociedade de forma diferente. Não adianta simplesmente repassar a conta para o povo pagar. Nós temos que realmente protestar. Sérgio, pela experiência que tu tens, pelo conhecimento do segmento e da questão das políticas governamentais, até que ponto, digamos, a solução dos problemas regionais está linkada à questão nacional? Na verdade, existe um vínculo muito grande, né?
Só que esse vínculo é totalmente desproporcional, ou seja, o Rio Grande do Sul tem uma arrecadação imensa, remete isso para o governo federal e não recebe de volta essa arrecadação. Assim como São Paulo, Paraná, Santa Catarina, principalmente os estados do Sul. Hoje nós sustentamos, na verdade, alguns estados brasileiros que não têm arrecadação suficiente. Nada contra isso, mas eu acho que essa repartição precisa ser um pouco mais equânime. E nós precisamos de recursos porque o Rio Grande do Sul passa por um momento delicado, as receitas estão combalidas, despesas altas, o governo fica sem saída, dando somente explicação para a sociedade, sem poder fazer nada, inclusive na prestação de serviço, que é fundamental para o governo. Como é que o amigo avalia o desempenho até hoje do ministro Lévy? Olha, aos olhos internacionais, ele tem tomado as medidas corretas. A questão toda é a dosagem dessas medidas ou esse tipo de medida tem que ser tomado de uma vez só, não em conta-gotas, né? É o que o governo vem fazendo. Cada dia você descobre uma coisa nova. Ontem já publicou que a CPMF deve ser ressuscitada. Então é PIS e COFINS no diesel, aumentando o custo do agricultor, aumentando o custo do transportador e, por consequência, aumentando alimentos que são produzidos nas fazendas e aumentando o custo do transporte, né? Então, esse momento é muito delicado. Eu acho que o ministro é uma pessoa inteligente, não é à toa que trabalhava numa das maiores corporações financeiras do país, mas acontece o seguinte, tem que ser político, tem que ser técnico, mas tem que ter alguma coisa de político, não pode ser dessa forma. O governo está fazendo bem ao contrário daquilo que reza a sabedoria, um provérbio que diz: o mal se faz de uma vez só e o bem a conta-gotas. É isso aí, é o que eu disse. Na verdade está fazendo ao contrário, porque você a cada dia descobre que o governo está planejando um pacote do mal. Né? Então, essa insegurança no mercado vem trazendo o quê? Falta de investimentos, né? Desemprego, né? Só a construção civil já mandou mais de 200 mil pessoas embora. Então, haverá um desemprego muito grande esse ano e eu, sinceramente, temo pelo aumento da violência, porque isso obviamente gera, né? E as dificuldades que as pessoas passarão no ano 2015. Sérgio, muito obrigado pela presença tua aqui no programa e boas viagens. Tu está viajando muito também, né? Vai a Brasília agora essa semana? Vou de novo, nós temos uma nova reunião, depois tem um congresso na Câmara dos Deputados em Brasília, tem um encontro agora no Rio de Janeiro também no dia 10, que eu estou indo. Então, é uma movimentação aí. Embora tenha deixado a presidência, mas como vice institucional, eu tenho feito um papel aí que eu preciso fazer. Grande abraço. Bom, eu vou aproveitar e chamar o comentário do nosso comentarista, doutor Gustavo Bernardi, que fala aqui no programa sobre vários assuntos, inclusive e sobretudo sobre direito imobiliário. Depois do intervalo nós voltamos.